Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Culverstone. O título do sonho é The Halloween Dream, o sonho do Halloween, e achei de extrema importância, já que estamos há poucos dias desta celebração, desta festa satânica do Halloween, e então eu vou traduzir aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, a plataforma tem desinscrito alguns de vocês. E já ouvi até comentários de pessoas me dizerem que a plataforma tem inibido as pessoas de curtirem os vídeos. Ou seja, quando a pessoa tenta curtir, ela não é permitida. Pois é. Eu não sei o que é isso. Você sabe? Diz aí para mim nos comentários. Mas de qualquer forma, nós somos o povo escolhido de Deus. Então eu creio em nome de Jesus que por onde a palavra tiver que chegar, ela chegará. Não importa a censura, não importa as setas malignas. O nosso Senhor é muito mais poderoso. E você pode ser um instrumento para isso. Então, se você puder me ajudar aí, divulga essa palavra para o maior número de pessoas. Amém? Todos os dias aqui nós temos vídeos às 8 da manhã e às 18 horas da tarde ou da noite. Então, você pode vir aqui conferir e acompanhar esse trabalho junto comigo. Vai ser um prazer ter você aqui e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição, só você clicar e vai ser levado para lá. Tem também o meu segundo canal, que é o Bíblia Falada Mari Garcia. É uma maneira de você ouvir a palavra de Deus junto comigo. Então, se você quiser fazer parte disso, e vai ser um prazer ter você comigo lá, é só clicar também aqui embaixo na descrição, vai ter o link aqui do Bíblia Falada Mari Garcia e você vai ser direcionado para o meu canal. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço por se juntarem a mim enquanto compartilho o meu sonho hoje. Eu quero dar-lhes um panorama do que eu estou prestes a falar. Vai ser um pouco diferente do que de costume. Na última sexta-feira, na próxima sexta-feira, a Sherry Goof estará aqui comigo. Vamos realmente passar pela interpretação das ideias por detrás do sonho. Queremos que isso seja uma oportunidade para que você ore sobre isso e descubra o que o Senhor te diz. Eu peço que vocês não coloquem quaisquer comentários antes de orar. Eu coloquei 26 horas de oração em prol deste sonho e o significado dele. E por isso eu peço que vocês também estejam fazendo o mesmo. Há uma razão para que eu use o nome Halloween, você verá. E este sonho eu tive no dia 15 de outubro de 2022. E aqui está. Eu estava correndo por um grande estacionamento cheio de carros cobertos com adesivos cristãos. Estava correndo em direção a uma grande igreja e um edifício de igreja. Parecia grande. Não reconhecia a igreja, sabia que era eu estava 15 minutos atrasados quando eu cheguei na porta da frente e então o porteiro com um colete disse: "Você está atrasado." E eu disse: "Eu sei, eu estou indo em direção à porta do santuário." Vários outros se aproximaram de mim quando eu me aproximei da porta, me lembrando que eu estava atrasada. E então eu continuo sendo informado que eu estava atrasado, você está atrasado.
E então eu continuei dizendo, eu sei, mas com a intenção de entrar pela porta. Eu tenho a minha mão na maçaneta para puxá-la quando o porteiro veio pela porta em minha direção e também me disse que eu estava atrasado. Então, mais uma vez. Então, eu tenho em volta de mim 5, 6, 8 pessoas dizendo que eu estava atrasado. Então, ele vem vindo de dentro do santuário, ele me fala que eu estou atrasado e ele fecha a porta atrás dele e me bloqueia de entrar. Ele me olhou nos olhos de uma forma muito má e disse, é tarde demais para você entrar. Mas no meu espírito eu sabia que eu tinha que entrar lá o mais rápido possível. Eu tinha que entrar naquela sala. Eu me virei e me aproximei de outra porta. Eu fui bloqueada por outro porteiro. Mas este porteiro estava vestindo um traje de Halloween, como o visual de um estilo Raggedy Andy, que é aquele estilo daquela boneca que tem uma história trágica. E todos tinham uma máscara de plástico vestidas, dos anos 70, que tinha aquela pequena alça de elástico que ia atrás das costas da cabeça. E tinha um rosto deste Raggedy Andy, que é um estilo uma boneca com cabelo vermelho. Então eu perguntei por que eles estavam vestindo essa fantasia e eles disseram que eu não estava vestindo uma fantasia. E ele foi girar como se fosse mostrar o que ele estava vestindo. Então eu escorreguei e entrei pela porta do santuário. E eu peguei o assento mais próximo, cerca de 5 linhas na parte de trás do santuário. E eu podia ver que tinha 30 filas à frente. O homem que falava no púlpito estava usando uma túnica de clero e um colar daqueles que tem um símbolo de uma chave, mais ou menos como se vê na igreja metodista ou na igreja presbiteriana ou na igreja anglicana, nas igrejas mais tradicionais, por assim dizer. E ele estava falando como viver como cristão. Ele afirmou que os 10 mandamentos são desatualizados na prática e em princípios. Ele usou estes termos, que eles estavam desatualizados na prática e nos princípios, e que um novo conjunto de ideias era necessário. Então isso chamou minha atenção e eu olhei ao redor para ver a resposta da congregação. Foi então que eu vi que a maior parte da congregação estava lá sentada vestindo trajes de Halloween. Eu vi bruxas, fantasmas, super-heróis. Tinha alguns vestidos de Bob, o construtor. Eu não estou falando de crianças, adultos que vestiam isso. E havia crianças vestidas como adultos, como médicos, advogados e essas coisas. Mas eram todos fantasias do Halloween. Todos tinham caras de plástico, com um pequeno elástico atrás da cabeça. E havia algumas pessoas que não estavam fantasiadas, não estavam com nenhuma fantasia. Elas pareciam muito, muito desconfortáveis com as palavras que o homem estava falando. Poderíamos dizer que suas expressões faciais, que estavam quietos, estavam ouvindo e foram meio que submetidos ao que estava acontecendo. Eles não gostavam daquilo, mas estavam sentados e quietos, aceitando aquela situação. Então o homem continuou dizendo que você deve ser capaz de fazer o que você quer fazer e o que você quiser, que a graça é nossa amiga, mais do que nossa inimiga. Neste momento, um porteiro agarrou meu braço, e me disse, pare de olhar ao redor, apenas sente e preste atenção e fique quieto. No sonho eu me senti como se eu fosse uma criança e ele era um adulto me dando bronca. Ele colocou uma fantasia de espantalho no meu colo e sussurrou para que eu colocasse-a, basicamente assim. Coloque-o. Ele se afastou um pouco, rude, estava na porta dos fundos e vi que um daqueles que não estavam vestindo a fantasia colocaram o dedo na boca com um sinal assim de shh, para que eu fizesse silêncio. Como se eles dissessem, faça logo isso que ele está mandando e permaneça quieto antes que aconteça alguma coisa. E mantinham o dedo assim na boca, fazendo shh para mim.
Eu joguei a fantasia no chão, então aquele homem veio até mim, se dirigiu e foi me obrigando a colocar aquela roupa de espantalho. Ninguém se mexia ao redor, estavam todos com medo de se mexer. Então eu disse: que tipo de igreja é essa que está tentando me sacanear? E eu falei isso bem alto e bem barulhento. Então o homem que estava no microfone olhou para trás na minha fileira e disse: esta é a nossa igreja e nós fazemos as regras por aqui. Eu soltei os braços daquele porteiro que me segurava e então eu fui para a frente da igreja e questionei os 10 mandamentos e disse: você está violando o fundamento das Escrituras. A sua resposta foi que não precisávamos mais das Escrituras para viver corretamente, que devíamos permitir que a cultura nos guiasse. Então houve um barulho na parte de trás do santuário e quando eu virei para ver, o homem que eu sempre vejo que simboliza Jesus havia entrado pela porta e ele andou no corredor em direção a mim. Então ele apontou para o homem que estava no púlpito e disse: você pode tentar me manter fora, você pode descontar na minha palavra, mas eu não vou ficar em silêncio ou bloqueado. Ele passou direto por mim para aquele púlpito, agarrou o alto-falante, então ele colocou a mão na face do homem e puxou a face dele, como se estivesse tirando uma máscara, e ele tirou esta máscara. E então foi revelado uma face bem pálida e demoníaca, com um ar demoníaco, foi revelado. Então ouviram-se suspiros audíveis no santuário das pessoas que estavam lá. O orador tentou falar e apontar seu dedo para Jesus. Jesus disse que você não vai mais falar. E então ele respirou em direção à pessoa e desapareceu em um sussurro, como um fio de fumaça. Jesus então se virou para a multidão e ele disse que eu exponho a verdade e vocês têm a chance de levar sua máscara, de retirar sua máscara. Se não fizer isso, as circunstâncias vão rasgá-lo de seu rosto e levará os seus olhos junto. Vocês conhecem a palavra. Aqueles que nunca escutaram minha palavra vão ficar vestindo esta fantasia e perder a eternidade porque escolheram permanecer na ignorância. Mesmo se você se esconder da verdade, vai ter que enfrentá-la. Eu vou confrontá-lo de frente do seu rosto, de modo que... Então ele olhou direto para mim e disse: não é tarde demais para avisar o corpo, pois ainda existem muitos que vão te ouvir. Mas ai daqueles que se recusarem a ouvir neste momento. Então, quando me virei para sair do santuário, ainda estava cheio de pessoas fantasiadas, mas porteiros vieram para a porta dos fundos dizendo que era tempo de ir embora. Então eu estava vendo as pessoas saindo pelas portas e eles estavam literalmente forçando-os a voltar para o santuário e mantê-los lá dentro. E as pessoas apenas se empurravam. Então percebi que o corredor estava cheio de fantasias que ficavam lá naquele lugar. Eu também notei que havia muitos lugares que estavam vazios onde as pessoas tinham deixado. A maioria ainda estava sentada. Estava tudo bagunçado. Comecei a correr para a porta com muita velocidade e força, com o intuito de acertar os porteiros e ir contra eles, para que eles não pudessem me manter lá. Quando eu cheguei ao estacionamento, parei de correr para falar com uma multidão de cerca de 50 pessoas que estavam agrupadas coletivamente, se perguntando o que deveriam fazer. Então eu disse: ele nos contou na igreja. Então ganhamos a igreja. Todos correram em direções diferentes enquanto o sol estava se pondo ao nosso redor. E isso é outra coisa importante, o cenário deste sol. Eu cheguei de manhã lá na igreja e agora o sol já estava se pondo. Naquele momento, a música de Missão Impossível começou e eu vi a imagem daquele pavio sendo aceso. Me indicou que não havia tempo a perder.
Podemos levar este sonho como uma oportunidade de uma lição, de um ensino. Então, como eu disse anteriormente, eu quero que vocês estejam orando e Deus pode falar com vocês a respeito deste sonho, mas sexta-feira eu trarei a Sherry Goof para falar sobre isso. Porém, Deus pode falar coisas diferentes com vocês. O que eu achei foi que a chave de todas as coisas tinha a ver com o rosto, que foi retirado do homem que estava no púlpito. E a outra chave é que ainda temos tempo de compartilhar o Evangelho. Então é isso, queridos. Ele deixa claro que sexta-feira ele voltará a falar novamente sobre este tema com a Sherry Goof, que é aquela mulher, aquela senhora que ajuda ele na interpretação do sonho, mas ele abre para que todos vocês, inclusive, estejam colocando comentários sobre a sua opinião. E é isso, ok? Na minha opinião, ele está falando aí sobre muitos cristãos, muitas igrejas, né, que têm falsos profetas, homens e mulheres que se dizem pregadores do Evangelho, levando o Evangelho de maneira errada. Nós sabemos que isso, nos fins dos tempos, está cada vez maior, acontecendo cada vez mais. Os falsos profetas, falsos mestres, que levam os seus rebanhos para caminhos errados e ali, colocando a igreja vestida de fantasias de Halloween, mostra o quanto a igreja está corrompida e apostatando da sua fé, indo para caminhos sinuosos, onde Deus não está, né? De olhos fechados, completamente insensível ao Espírito Santo e caindo nestas doutrinas demoníacas, preferindo seguir a cultura do que seguir os mandamentos do Senhor. Então, deixa aí uma mensagem de vigilância para nós como igreja, de despertamento, e que a igreja saia do sono profundo e comece a entender que nós estamos nesta guerra, nesta batalha espiritual, e é claro, precisamos nos ausentar totalmente dessas culturas diabólicas e principalmente desta festa de Halloween. Então tá, é isso, queridos. Deixem seus comentários, a opinião de cada um de vocês aí embaixo, tá bem? Fiquem na paz, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.